Boa noite, amados irmãos e irmãs. Bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Só pedir para a Jerusa ligar a luz. Isso, para não termos problemas aí durante a nossa gravação. Boa noite a todos. Pastor Rudinei Valdemar, pastor da Congregação Cristo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós estamos hoje no nosso segundo estudo bíblico. Nós reiniciamos uma série de estudos bíblicos na terça-feira, agora estudando o sumário da doutrina cristã. Terça-feira à noite fizemos o primeiro estudo da parte 1 sobre as Escrituras Sagradas e hoje à noite teremos então o segundo estudo, finalizando essa primeira parte, e semana que vem daremos sequência então aos nossos estudos aí do sumário de Edward Keller. Então, você é muito bem-vindo a este nosso estudo, uma alegria tê-los conosco nesta noite. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos dando as saudações aqui, cumprimentando o pessoal que está entrando conosco aí para acompanhar este nosso estudo bíblico. Logo mais nós vamos cantar o hino, aqueles que têm em sua casa o hinário luterano ou o cancioneiro Louvai ao Senhor, podem pegar para acompanhar o hino logo mais, tá? Então já para poderem se preparar para esse nosso momento de estudo. Muito bem, o pessoal está... Dona Ira Esteve, lá de Jaraguá do Sul, boa noite, pastor. Boa noite, Dona Ira, bem-vindos. Também Max Santana, boa noite, abençoado estudo, Ipatinga, Minas Gerais. Dona Ilone Killian, nossa irmã lá de Carapó, bem-vinda, Dona Ilone, toda a família Killian de Carapó, Deus possa abençoá-los, bom tê-los conosco. Muito bem, gente, nós tivemos um estudo muito bacana na terça-feira, iniciando essa série. Nós vamos, então, como disse no início, estudar o sumário da doutrina cristã. Será feito um revezamento, os pastores aqui do Distrito Mato Grosso do Sul, e nós vamos, então, estudar esse importante livro de doutrina, da nossa doutrina, e podermos cada vez mais estarmos aprendendo e nos fortalecendo na palavra de Deus e usando os instrumentos que Deus nos dá. E certamente o sumário é um excelente instrumento. Boa noite, pastor Rudinei, dona Lili Loffer, lá de Jaraguá do Sul. Muito bem, um abraço, dona Lili, a toda a família. Jaraguá do Sul, fui pastor lá há 9 anos, Hoje o pastor Rafael Zimmermann, meu ex-colega de distrito, colega de turma, está lá. Muito bom. Deus abençoe toda a congregação de Jaraguá do Sul. Também dona Irma Chelsky, lá de Maracaju, toda a família Chelsky, Fosqueira. Boa noite, pastor. Seja bem-vinda, dona Irma, e toda a congregação Bom Pastor de Maracaju. Colega Diego Neumann, boa noite, colega. Deus abençoe seu estudo. Obrigado, pastor Diego. Deus também abençoe teu ministério e Deus possa te guardar sempre. Muito bem, gente, 7h31, nós estamos no nosso horário previsto, 19h30 horário MS, 20h30 horário de Brasília, e nós queremos então darmos início ao nosso estudo, louvando ao nosso Deus, adorando ao nosso Deus, e para isso queremos invocar a presença do Deus Triuno. Iniciamos o nosso estudo, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero convidar pastor Márcio Schneider, também está conosco. Boa noite, Boa noite, pastor Márcio, toda a sua família. O nosso conselheiro distrital, conselheiro do Distrito Mato Grosso do Sul, Deus possa abençoá-lo ricamente no seu ministério, também na sua função, no seu trabalho enquanto conselheiro. Ok, gente, quem está em sua casa, tem junto de si aí o hinário ou o cancioneiro Louvai ao Senhor, podem pegá-lo. Eu vou convidar minha esposa, Jerusa, para me auxiliar. Dona Jenny Eberhardt, boa noite. Nathalie Gumenson, boa noite, pastor. Membros aqui da Congregação Cristo de Dourados, sejam bem-vindos ao nosso estudo. E a minha esposa Jerusa vai me auxiliar no louvor e tocando o hino Santa Bíblia, meu prazer. Nós estamos falando de Escritura Sagrada, então queremos cantar este hino. Santa Bíblia, meu prazer, hino 90 do Louvai ao Senhor e 247 do hinário luterano. Tá? Então quem tem em sua casa. O pessoal está entrando aí, dona Cine Luiz, boa noite, membro aqui de Dourados, a dona Ellie Haupt, a minha mãe, lá de Concórdia, muito bem-vinda, dona Ellie.
Deus abençoe. E também os demais que estão aí entrando, fiquem à vontade. E vamos então cantar o hino Santa Bíblia, meu prazer, hino 90 do Louvai ao Senhor. E quem tem o inário em casa, hino 247 do nosso inário luterano. Vamos louvar a nosso Deus, então cantar Santa Bíblia, meu prazer. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá nos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, onde venha, onde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem desse amor e me tem no Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar, é socorro na aflição, quando sofre o coração, observando o teu dizer, o pecado irei vencer. Sempre te viverei e contigo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Amém. Obrigado, Jerusa, sempre fiel companheira aí me auxiliando, auxiliando o louvor ao nosso Deus. Obrigado por este momento e que realmente, a Bíblia possa ser o nosso prazer, possa ser o nosso tesouro, que Deus possa abençoar a todos nós. Também a saudação aqui, um abraço à dona Maria Elizabeth Cássio, a dona Beth e o seu Federico, estão nos acompanhando aqui da Congregação Cristo de Dourados, o Cláudio Volman, irmão nosso aqui da Congregação Bom Pastor de Dourados, Mariana Brachman, boa noite, Mariana também membro da congregação aqui, parabéns a Mariana e Evaldo, uma notícia maravilhosa essa semana, estão grávidos, que Deus realmente abençoe ricamente este querido casal. Dona Maria Nezir Ferreira, a mãe da Rosimari, Deus possa abençoá-la aí, Dona Maria, bem-vinda aqui de Itaporama, cidade vizinha, e a Alessandra Maíra, lá de Maracaju também, Deus possa abençoar a Alessandra, bem-vinda. Muito bem, amados, então todos são muito bem-vindos, eu vou, depois vou curtir, vou comentar aí, fazendo comentários com relação ao que vocês vão escrevendo, e quero agora, neste momento, convidá-los a fazermos oração e colocar em oração dois pedidos, os enfermos, lembrar dos enfermos, pessoas que estão passando por dificuldades na sua saúde. Pedimos pela saúde do pastor Gilberto Aida, ele está hospitalizado em tratamento de câncer, Deus possa cuidá-lo e guardá-lo neste momento. Também pedimos pela saúde da dona Ellie Fiedler, irmã da nossa congregação aqui. Deus possa também abençoar a ela, aos seus cuidadores, a toda a sua família, aos demais irmãos e irmãs que
necessitam dos cuidados do nosso bondoso Deus. O pastor Nathan Flor também está em tratamento de quimioterapia em São Paulo. Deus possa cuidar dele, né? O pai da nossa irmã Regiane Werther, aqui da congregação. E temos também um pedido de uma irmã nossa lá de Naviraí, a dona Edna Souza. Ela pede pela sua família, que Deus possa abençoar a sua família, especialmente o seu esposo, que está desempregado, né? Nós estamos enfrentando a pandemia do coronavírus e com isso, infelizmente, muitas pessoas têm perdido seus empregos, têm passado dificuldades aí para poder buscar o pão de cada dia, né, os seus suprimentos necessários, e pedimos que Deus tenha misericórdia, Deus tenha bondade de todos neste momento, e que também aqueles que possam ajudar, possam partilhar das suas bênçãos com os irmãos, também o façam neste momento através de doações, de ajudas, né? Certamente é um momento difícil para todos, mas especialmente aos que estão desempregados, estão perdendo seus empregos, tendo que fechar suas empresas, se torna ainda mais doloroso toda a situação. Então queremos orar por esses irmãos, pedir que Deus possa guardá-los e abençoá-los neste momento. Nos colocamos diante de Deus em oração. Você que está em sua casa acompanhando o estudo, pode juntar suas mãos, fechar seus olhos. Oramos então ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, queremos nos achegar à Tua presença, agradecidos por este momento que aqui estamos vivendo. Louvando-Te, ó Deus, pela oportunidade de estudo bíblico, louvando-Te por podermos nos reunir mesmo que virtualmente, através das tecnologias que temos à nossa disposição. Mas que, acima de tudo, temos o privilégio e a oportunidade de estudar a Tua Palavra, e especialmente hoje, estudar o sumário da doutrina cristã. Obrigado, ó Pai, por este momento tão especial. Obrigado por permitir a todos aqueles que estão nos acompanhando, e pedimos que Tu possas, ó Deus, derramar o Teu Santo Espírito, nos dando compreensão, sabedoria, e assim possamos viver conforme a Tua bondosa vontade. Também, amado Pai Celestial, diante deste momento que vivemos de pandemia, do coronavírus, de isolamento social, de todos os cuidados que estamos tendo, queremos, ó Deus, pedir que Tu possas, com Tua poderosa mão, nos guardar, nos proteger, dar-nos, ó Deus, consciência de podermos fazer sempre aquilo que está ao nosso alcance, no sentido dos cuidados, do zelo, conosco e com aqueles que estão à nossa volta. Especialmente trazemos diante de Ti, ó Deus, que Tu possas também cuidar daqueles que estão enfermos, daqueles que estão sendo afligidos pelo coronavírus, daqueles que estão chorando a morte de pessoas queridas. Consola-os, ó Deus, com a certeza da ressurreição de Cristo Jesus. Abençoe a todos os profissionais que estão na linha diferente de batalha, cuidando destes que estão doentes, e todas as demais profissões e profissionais que estão em seus trabalhos. Também, bondoso Deus, que Tu possas cuidar e dar sustento a todas as pessoas, aqueles que passam por dificuldades, dá que nós tenhamos corações generosos em partilhar das bênçãos que de Ti recebemos. Aqueles que estão desempregados, ó Deus, que Tu possas abençoá-los, guardá-los neste momento, iluminar para que também, ao Teu tempo, à Tua maneira, possam encontrar uma ocupação, um trabalho, e assim trazer sustento para a sua família. De forma especial, queremos colocar aqui em oração pedido da dona Edna Souza, nossa irmã lá de Naviraí. Possas abençoar a ela, a sua família, especialmente seu esposo que está desempregado. Também, amado Deus, recorremos à Tua misericórdia, à Tua bondade, pedindo por aqueles que estão enfermos, aqueles que padecem na sua saúde. Pedimos pela saúde da dona Ellie Fiedler, pedimos também pelo tratamento, saúde do pastor Nathan Flor, que Tu possas, ó Deus, cuidar dele, abençoá-lo, assim como também abençoes o pastor Gilberto Aira, que está hospitalizado. Tu, ó Deus, conheces o coração destes Teus filhos, destas Tuas filhas, sabes dos sofrimentos, das angústias, dos seus anseios. Cuida de cada um deles e, se for de Tua vontade, restabeleça-lhe, Senhor, a sua saúde. E assim, ó Deus, guia-nos nessa noite, nesse nosso estudo, guarda-nos com Tua poderosa mão. Assim, queremos Te agradecer e também Te pedir em nome de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Muito bem, amados. Nós temos aí, então, nosso estudo
mais algumas pessoas entrando. Dona Edna Souza, né? Boa noite, pastor, Deus abençoe. Pastor Ivan Dressman, né? Lá de Campo Grande, boa noite. Um abraço aí, pastor Ivan. Pastor Laudemar Gunsch, boa noite, lá de Quidauana, Anastácio. Pastor Laudemar, que vai dar sequência aos nossos estudos, depois eu vou divulgar aí as datas. E também a dona Ingard Kinelt, lá de Jaraguá do Sul. Bem-vinda, dona Ingard, né? Deus abençoe a senhora e a sua família, e Deus os guarde. Ok, amados, então vamos lá, vamos ao nosso estudo, né? Dando sequência aos estudos sumário da doutrina cristã de Edward Keller. Nós iniciamos na terça-feira à noite e iniciamos o estudo falando sobre a Bíblia como fonte e norma da doutrina cristã, né? Falando de que exatamente a Bíblia é a base, é o fundamento da nossa vida, da nossa doutrina. Falando sobre algo muito importante, que é a inspiração da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela foi escrita por Deus por meio de homens, né? Que foram inspirados pelo Espírito Santo para que pudessem nos trazer as verdades reveladas pelo nosso Deus. E hoje queremos falar então da segunda parte do nosso livro, dessa primeira parte, né, que são os atributos da Bíblia. Queremos falar sobre as divisões, né, como a Bíblia ela é dividida, o propósito da Bíblia e, por último, o uso da Bíblia. Né? Então esses são os tópicos que queremos conversar nesta noite. Eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode colocar nos comentários e depois eu vou responder individualmente, né, as dúvidas de todos vocês. Ok? Então vamos lá. Atributos da Bíblia. Né? Em primeiro lugar, a autoridade da Bíblia não é autoridade de homens. Né? Nós já falamos sobre isso no nosso último estudo. Quando nós vemos, por exemplo, Moisés, lá nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, do Pentateuco, nos falando, quando nós ouvimos Paulo, Pedro, todos eles falando, a autoridade do falar não está neles, mas a autoridade está no próprio Deus. Por trás de cada palavra, por trás de cada declaração, de cada doutrina, de cada promessa que está na Bíblia, de cada ordem que está na Bíblia, nós lembramos o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Deus falou pelos profetas. A autoridade da Bíblia não está nos autores, não está em Moisés, não está em Paulo, não está em Pedro. A autoridade da Bíblia está no próprio Deus. Por isso, quando nós falamos da inspiração do Espírito Santo, nós dizemos a Bíblia é a palavra de Deus. Os homens escreveram, mas escreveram palavra de Deus. O segundo ponto que o autor traz dentro desse subtema, né? Ele traz sobre a inerência e a verdade da Bíblia. E aí ele traz justamente o seguinte, de que escritores humanos, eles podem cometer erros. Eu, você, quando nós escrevemos algo, nós corremos o risco de cometermos erros de grafia, de gramática, né? Erros da nossa língua portuguesa. Mas é destacado aqui de que quando os homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo, quando houve um momento em que a Bíblia foi escrita, em que a Bíblia, através da inspiração do Espírito Santo foi escrita, qualquer possibilidade de erro estava eliminada. Ou seja, nós não temos erro na Bíblia, porque a palavra aqui escrita não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. E Deus, um dos atributos de Deus é exatamente a perfeição. Então, quando lemos a Bíblia, nós não vamos encontrar erros nela, nós não vamos encontrar contradições na Bíblia. Né? O que nós vamos ter muitas vezes são contradições de interpretações, são olhares contraditórios do ser humano. Mas a Bíblia, por si só, ela está correta, ela é a verdade, ela é inerente, né? Ou seja, a verdade está nela, ela é a verdade. O ponto 3, ele nos traz sobre a eficácia da Bíblia. É algo muito interessante aqui. O quanto a Bíblia é eficaz, o quanto a palavra de Deus é eficaz. O Novo Testamento nos diz que a palavra de Deus nos corta como uma faca de 2 gumes, ou seja, uma espada de 2 gumes, algo que corta profundamente, vai até as nossas entranhas. E o autor diz o seguinte aqui, lá na página 20, quem tem em sua casa o livro pode acompanhar o estudo.
E quem não tem, fica uma dica aí de aquisição, né? O Sumário da Doutrina Cristã, da nossa editora Concórdia. Converse com o seu pastor, ele irá repassar as informações, ou também, quem quiser emprestar o livro, né? Eu brinquei na terça-feira, a partir de hoje estou emprestando o sumário, né? Após esse estudo, se alguém quiser emprestado, com a condição clara, sempre amorosa, de devolução. E o autor diz o seguinte lá na página 20: a palavra de Deus é eficaz, tem o poder de produzir efeito, impressionar o coração. Não se produz o efeito pelo mero contato externo com a palavra, mas a palavra deve ser apreendida e seu verdadeiro sentido deve ser percebido pela mente. Você perguntar para as pessoas, você conhece a Bíblia? Todas as pessoas vão dizer, conheço a Bíblia. Todos vão ter, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, a Bíblia é o livro mais lido no mundo. O que o autor está querendo dizer? Não basta eu conhecer a Bíblia, não basta eu ter uma Bíblia em casa, é preciso que eu leia, que eu estude a Bíblia e que esses ensinamentos possam ser percebidos pela minha mente. Ou seja, a Bíblia vai ser eficaz, ela vai produzir efeito a partir do momento que ela estiver fazendo parte da minha vida. E aí olha o que ele diz, que é muito interessante. A Bíblia é eficaz não só porque para a consciência do ouvinte, a autoridade de Deus está por trás de cada sentença, mas principalmente porque o Espírito Santo opera através da palavra. E aqui nós temos algo maravilhoso, né? Quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quer seja por um estudo bíblico, por uma pregação no culto, através da música e assim por diante, o que acontece ali é que Deus está agindo pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está agindo em nosso coração, que transforma, que nos faz nos sentir aquela sensação de alegria, de bem-estar, de felicidade, de sermos acolhidos por esse amor de Deus. A eficácia da Bíblia está justamente na ação do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso abrir a Bíblia, eu preciso deixar Deus falar comigo. Um quarto ponto, dentro desses atributos da Bíblia que o autor nos traz é sobre a suficiência da Bíblia. E aqui algo muito interessante que o autor traz. Até para não corrermos o risco, de nós queremos substituir a Bíblia. Dizer, não, então o sumário da doutrina cristã, ele é um resumo da doutrina, um resumo da palavra de Deus, então vamos deixar a palavra de Deus do lado e vamos estudar só o sumário. Olha o que dizem as nossas confissões. As confissões da igreja, de forma alguma, devem ser consideradas como aditamentos à Bíblia, ou seja, como se eles viessem para acrescentar a Bíblia, dizer, olha, a Bíblia ela não está muito clara, a Bíblia não é o suficiente, nós vamos colocar algo a mais, nós vamos colocar nossas confissões, a nossa doutrina. Ela diz o seguinte, aditamentos que a suplementem com verdades adicionais ou mais completas. São apenas declarações, são apenas redeclarações das doutrinas da Escritura contra os erros que se desenvolveram no curso do tempo. O que isso quer dizer, gente? Que a Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia, ela dá o aporte a tudo aquilo que nós necessitamos como cristãos, como seres humanos, para conhecermos o plano de salvação, para conhecermos as verdades do amor de Deus, para conhecermos o amor revelado por Deus nas Sagradas Escrituras por meio de Cristo Jesus. Tudo que está além da Bíblia, a nossa doutrina, o sumário da doutrina cristã, poderíamos citar aqui a dogmática cristã, poderíamos citar aqui o livro de Concórdia, poderíamos citar o catecismo de Lutero, todos os escritos de Lutero. Tudo isso estão aí para serem ferramentas, instrumentos de nos auxiliarem na compreensão da palavra de Deus. Mas não estão aqui para dar mais importância, dizer, olha, isso aqui está sendo acima da palavra, porque a Bíblia ela é suficiente por si só. Tem um autor dentro de um livro, Teologia Doutrinária, o Grebner, ele diz o seguinte, a suficiência da Bíblia é a perfeição de acordo com a qual ela contém tudo o que é necessário para alcançar o fim e o desígnio das Escrituras Sagradas. Tudo que eu, Rudinei, eu, ser humano, preciso para conhecer o plano de salvação de Deus está na Bíblia.
Se eu quero conhecer a Deus, preciso ler a Bíblia. E aqui vai adiante, né? O texto segue, o autor ele nos traz uma outra questão sobre a clareza da Bíblia. A Bíblia nos foi dada em linguagem humana. A Bíblia foi escrita exatamente, o objetivo de Deus quando ele pediu para Moisés, Paulo e tantos outros escritores para escrever a Bíblia, Deus quis nos deixar exatamente a palavra escrita para que pudéssemos ler, estudar e entender. A Bíblia nos é dada em linguagem humana. E por isso se subentende de que nós precisamos usar dos nossos conhecimentos humanos, da nossa inteligência, da nossa capacidade de compreensão para ler a Bíblia. E aí o autor diz o seguinte, lá na página 21. Admitimos que os ensinamentos da Escritura Sagrada não concordam sempre com as deduções da razão humana. Aquilo que conversamos no estudo de texto. Tem coisas que na Bíblia a minha razão humana ela não consegue compreender. Mas ainda que eu não compreenda, ou mesmo não concorde, a Bíblia continua sendo Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E o autor diz o seguinte, que há certas coisas difíceis de entender. E de fato há coisas que parecem difíceis de entender. O apóstolo Paulo nos diz do nosso humano compreensão, da nossa humana compreensão, nós somos limitados, né? Eu gosto muito daquela imagem que ele nos fala lá em 1 Coríntios 13, né? Que nós temos os olhos como que vendados, está tudo tampado e vai chegar um momento que tudo vai ficar claro. Qual é esse momento? Quando nós estivermos naquilo que Deus tem planejado para nós, que é a eternidade. Aí nós teremos a compreensão completa do plano de Deus. E o autor continua, que há textos difíceis de entender por causa da falta de conhecimento da linguagem ou das condições a que os textos se referem, que é exemplo do que se dá no Apocalipse. Não podemos determinar sempre com certeza absoluta o sentido e alcance da linguagem altamente figurativa. Todavia, as doutrinas que devemos conhecer para sermos salvos e levarmos uma vida santa na terra estão ao alcance e conhecimento de todos. Vem aquilo que comentei no último estudo. A Bíblia não me traz tudo o que eu gostaria de saber. Tem muitas dúvidas que não nos são respondidas pela Bíblia. Tem muitas interrogações que elas não são desfeitas na nossa compreensão limitada. Mas a Bíblia nos traz tudo o que nós precisamos saber. Tudo o que nós precisamos saber para estarmos na vida eterna, a Bíblia nos traz claramente. Podemos dizer que nenhum texto que trate da salvação do homem, ele é um texto difícil de entender. Todos os textos que falam do plano de salvação de Deus, que nos falam da necessidade do arrependimento, da necessidade de uma vida santificada, uma necessidade de crermos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, todos esses textos estão claros. E assim o autor ele encerra então essa parte dos atributos da Bíblia. Ele nos traz algumas características, alguns atributos que a Bíblia nos apresenta. A partir do ponto 4, ele nos traz das divisões da Bíblia, né? No estudo de texto eu comentei que a Bíblia ela foi escrita num período, né, de 1.600 anos. Começou no ano de 1500 a.C., até 400 a.C., nós tivemos ali o período intertestamentário, né, que nós chamamos, né, alguns teólogos chamam do silêncio de Deus, né, nesses 400 anos, e depois 100 anos, né, em torno de 100 anos após o nascimento de Cristo. Então, nesse período histórico de 1.600 anos é que a Bíblia foi escrita. Nós temos o Antigo Testamento, 39 livros, foram escritos em original hebraico, e o Novo Testamento, 27 livros escritos em grego. Todos esses 66 livros, né, que nós temos na Bíblia, então, compõem o cânone bíblico, desde o Gênesis até Apocalipse. E a mensagem central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem central é exatamente o Cristo morto e ressuscitado. O Cristo que veio para salvar, para perdoar, para pagar pelos nossos pecados. Depois nós temos uma outra divisão. Nós podemos subdividir o Antigo Testamento, né? Pegar, por exemplo, lá os primeiros 5 livros
do Antigo Testamento, de Gênesis até Deuteronômio, são os livros do Pentateuco, da lei, né, escritos por Moisés. Depois nós temos os livros históricos, que vão de Josué até Esther. Nós temos os livros chamados devocionais, os livros poéticos, que usam de uma linguagem poética que vai de Jó até o Cântico de Salomão, o Cântico dos Cânticos, né? Passa por Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Em toda uma linguagem mais poética. E depois nós temos os profetas, né? Os livros proféticos que vão desde Isaías e Malaquias até Malaquias. E ainda dentro dos profetas nós temos uma outra divisão, né? Lá no Catecismo aprendemos, estudamos isso, que existem os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores não pela altura, eu sempre brinco, né? Não quer dizer que Isaías, que é o profeta maior, tinha 2 metros e Malaquias, que é o profeta menor, tinha 1,60 m. Mas o que está dizendo ali é pela quantidade de capítulos, né? Você pega Isaías, você vai ter 50 e poucos capítulos, você pega Malaquias, você vai ter 5 capítulos. Então, essa divisão didática, mais para podermos entender, eu sempre falo da geografia bíblica, né? Quando a gente fala de um livro, de um capítulo, de um versículo, nós estamos falando de um endereço, né? Isso nos facilita para chegarmos até onde está escrito. Eu sempre faço a sugestão das pessoas terem como exercício, né? Talvez aí na quarentena você já tenha feito de tudo na sua casa, né? Limpado, organizado, reorganizado e tudo mais. Fica uma sugestão, uma dica aí, né? De você ter o desafio contigo, com a tua família, de poder memorizar a sequência dos livros da Bíblia. Isso é muito bacana quando a gente busca o texto bíblico, né? E 1 Pedro, né? Onde é que isso está? Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, fica aí a sugestão de vocês poderem memorizar essa sequência, né? Isso vai facilitar bastante o manuseio da Bíblia, nos cultos, nos estudos, enfim, em todos os momentos. O Novo Testamento, ele vai ter também essa divisão. Ela tem os evangelhos, os 4 evangelhos, tem o livro de Atos, né? Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois o livro de Atos, que é considerado, colocado, aliás, como um livro histórico. E depois nós temos as cartas, né? As cartas de Paulo e as outras cartas. E por último, o livro profético, né? Que é o livro de Apocalipse, né? Apocalipse escrito pelo apóstolo João. E além dessas divisões e todas as subdivisões, nós temos ainda uma grande divisão dentro da Bíblia que trata com relação à mensagem, né? A doutrina. Quando falamos de doutrina, nós vamos chegar ao momento lá na frente que vamos falar especificamente sobre essas doutrinas, que é a lei e o evangelho, né? E elas perpassam, né? Toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, elas estão presentes, né? A lei e o evangelho, palavra de Deus, mas elas são radicalmente, né? Diferem quanto nos aponta para o pecado, nos fala o que fazer, o que deixar de fazer, e o evangelho nos aponta para Cristo, para o perdão, para a salvação, e nos diz o que Cristo, que Deus fez e continua fazendo. Então nós vamos mais adiante, né, no estudo aí do sumário, vai ter um capítulo onde isso vai ser tratado mais especificamente. Muito bem, quanto a divisões bíblicas, basicamente seria isso, né, essas divisões que a Bíblia tem, né, e que nos ajudam aí a poder compreender toda essa geografia bíblica. E aí vamos para o propósito da Bíblia, né? Qual é o propósito de Deus quando Ele nos deixou a Bíblia? Qual é a finalidade, qual é o propósito que Deus nos traz através da Bíblia? E o autor aqui nos fala de um tríplice propósito. Ele diz que são 3 coisas, é muito interessante. Ele diz lá no ponto A, na página 22. O ser humano foi criado para uma vida de alegria e bem-aventurança na comunhão de seu Deus. A Bíblia foi escrita exatamente para que eu e você possamos viver em comunhão com o nosso Deus. Eu destaquei bastante isso no estudo de terça-feira, né? Quando eu abro a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo palavra de Deus. É Deus falando comigo, é Deus falando para mim, é Deus conversando comigo através da Bíblia, através dessas palavras que foram escritas para que eu tenha salvação, para que eu conheça o plano de salvação de Deus. O segundo propósito da Bíblia é ensinar e treinar todos os crentes em Cristo para servirem a Deus em justiça e verdadeira santidade. A Bíblia, ela nos funciona como
um guia, né? Alguém certa vez disse que a Bíblia é como um GPS, né? O GPS, você sai da tua casa e diz, quero chegar a tal caminho. E o GPS, ele te guia por caminhos. Quando chegar no lugar errado, você eventualmente está numa rua errada, ele vai corrigir a tua rota para que você chegue ao destino correto. E assim a Bíblia faz conosco. A Bíblia, ela nos guia neste mundo. Ela nos traz ensinamentos de todas as ordens. Mas especialmente, Deus, através da sua palavra, quer nos colocar diante de Cristo. E através dessa vida em Cristo, eu poder viver o novo homem, ser uma nova criatura, através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, e viver essa vida de santidade. Viver essa vida santificada, essa vida na fé em Cristo Jesus. E aí, por último, o autor diz que esses dois objetivos citados, né, que o ser humano é criado para uma vida de alegria, de comunhão com Deus, e que esse ser humano agora, a partir da fé em Cristo, ele é convidado a viver a sua fé, a viver a sua vida de testemunho. Esses dois culminam num propósito último, que é a glória de Deus. E aí o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, Pedro diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. A tradução a tradução do Almeida, né, revista atualizada, ele usa, ao invés de louvado, ele diz o seguinte, seja Deus glorificado. Ou seja, a Bíblia, o objetivo da Bíblia é para a glória de Deus. A Bíblia não é para glorificar o ser humano, a Bíblia não é para enaltecer o ser humano. A Bíblia é para glorificar a Deus, para a glória do nosso Deus. E aí ele diz, né, que nenhum outro livro pode realizar esse propósito. Eu sempre falo para as pessoas, né, eu posso ler dezenas de livros que falem de Deus, mas nada disso terá sentido se eu não falar, se eu não ouvir Deus falar, se eu não ouvir a palavra de Deus, se eu não ler a Bíblia. Ou seja, nenhum outro livro vai me dar o que a Bíblia me dá. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso ler a Bíblia. Nós temos vários escritores e bons escritores aí que fazem sucesso na literatura e é muito interessante quando a gente pega lá os rankings de livros mais vendidos e você vê de repente lá livros que tratem do amor de Deus, tratem de temas cristãos. Isso é maravilhoso, mas nada desses livros, por mais emocionantes que sejam a abordagem, por mais bonitos que sejam as palavras daqueles autores, nada, absolutamente nada irá substituir o que a palavra de Deus nos traz. E o autor diz que a Bíblia toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, está a serviço desse propósito, ou seja, de glorificar ao nosso Deus. E eu quero citar aqui palavras, né, do próprio autor, que ele diz o seguinte: a Bíblia é uma unidade da qual todas as partes, declarações, doutrinas, mandamentos e promessas estão direta ou indiretamente a serviço do propósito de ensinar aos seres humanos como salvar-se pela fé no Salvador e como viver quais filhos de Deus neste mundo, para a glória do seu Senhor. É para este propósito que a palavra de Deus deve ser usada. Usá-la para outros propósitos significa tomar o nome de Deus em vão. Ou seja, se em algum momento eu cair na tentação, enquanto ser humano, de usar a palavra de Deus para outro fim, para outra situação ou questão que não seja para a glória de Deus, então eu estou pecando contra aquele que é o segundo mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Ou seja, do cuidado que nós devemos ter com o nome de Deus. Deus deixou a Bíblia, Deus deixou a sua palavra para que ele seja honrado e glorificado. Não para o meu benefício pessoal, não para eu ter proveito pessoal, mas a partir do momento que Cristo é glorificado na minha vida, então a bênção de Deus está em mim. O amor de Deus estará em mim. Muito bem. E aí nós chegamos no
no sexto ponto, né? O último ponto aí, o sexto ponto da nossa primeira parte do estudo, né? Que fala do uso da Bíblia, né? Ok, aprendemos várias coisas, né? Os atributos da Bíblia, o propósito da Bíblia, as divisões da Bíblia, da inspiração, Espírito Santo, que a Bíblia é a norma para a doutrina, né? Que nos guia pela doutrina. E por último, agora queremos falar do uso da Bíblia. E o primeiro ponto que o autor traz é o seguinte: todos os seres humanos devem fazer uso da Bíblia. Isso é muito interessante. A Bíblia foi escrita para nós. Deus escreveu a Bíblia para que nós a pudéssemos usar, ler e estudar. E aí eu quero contar uma história, talvez seja conhecida por grande parte de vocês, mas que nos fala um pouco da necessidade de usar a Bíblia. Certa vez um pastor foi convidado a visitar uma família, aliás, o pastor marcou a visita, foi visitar essa família, e quando chegou na casa dessa família, a família havia preparado um belo jantar para o pastor. E estava ali jantando o pastor e a família, né? E em determinado momento o pastor pediu para que a família pegasse a Bíblia para que ele fizesse então a sua devoção, o seu momento de oração. E o pastor, após o jantar, fez a sua devoção, a sua oração, se despediu e foi para casa. Algum momento depois da saída do pastor, quando estavam organizando, né, a casa, né, e guardando as louças, a esposa, a senhora da casa, a dona da casa, ela se deu conta da falta de uma colher de prata, que era um faqueiro muito, muito especial para aquela família. E ela imediatamente disse ao seu marido: o pastor nos roubou, o pastor roubou a nossa colher de prata, ele levou junto. E ela quis tirar satisfação com o pastor, e o marido disse: não, você não vai conversar com o pastor, você não vai questionar o pastor sobre isso, né? Nós não vamos falar sobre esse assunto. E passou o tempo, né? Passa-se meses e tal, mais ou menos um ano depois, eis que, né, o pastor volta novamente à casa dessa família para uma nova visita, e lá estava novamente um jantar, né, uma refeição preparada para o pastor. E a mulher, né, a dona da casa, estava muito incomodada, ainda veio à mente, né, à memória aquela última visita que o pastor havia feito e a tal da colher de prata. E chegou um determinado momento e ela não quis saber quais seriam as consequências do seu ato, e ela disse assim: pastor, na última vez que o senhor esteve aqui em casa, sumiu uma colher muito especial para nós, uma colher de prata que era muito especial para a nossa família. E eu gostaria de saber se ela ficou com o senhor. E o pastor respirou tranquilamente, né? Olhou para aquela mulher e disse assim: eu guardei a sua colher de prata dentro da sua Bíblia. Ela está dentro da sua Bíblia. Certamente, o final foi constrangedor para aquela família. Eles passaram quase que um ano sem abrir a sua Bíblia, sem olhar para a sua Bíblia. E esse é um risco que nós corremos enquanto seres humanos. Muitas vezes, antes quando eu falei que nenhum livro pode realizar o propósito, né? Muitas vezes nós lemos e falamos várias coisas que falam de Deus, mas não lemos a palavra de Deus. E o texto diz aqui que um dos usos da Bíblia é que todos os seres humanos façam uso da Bíblia. Leiam a Bíblia, abram a sua Bíblia. Como usar a Bíblia? Esse é o segundo ponto. Como é que eu vou usar a Bíblia? Todos nós devemos usar a Bíblia, mas como usar a Bíblia? Ouvindo a palavra de Deus. Devemos ler e ouvir a palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 39 diz: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Depois, o autor nos traz outras questões que diz: devemos aceitar como verdadeira e crer na palavra de Deus. Devemos observar a palavra de Deus na vida, ou seja, quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, quando eu ouço uma pregação no culto, quando eu acompanho, agora nós estamos aí nesses momentos de cultos online, né, acompanhando as pregações, os cultos online, quando eu acompanho esses momentos de culto, eu preciso ouvir essa palavra de Deus, mas eu preciso também acompanhar essa leitura, essa palavra de Deus na minha vida, viver isso na minha vida.
E também diz que eu devo ensinar a palavra de Deus às outras pessoas. E aí vem a nossa vida de testemunho. Eu sou ensinado, Deus fala para mim e Ele diz, agora você vai. E de fazer discípulos, vai e fala. Fala e não te cales. E aí ele diz, aqui um texto muito bacana, tu as inculcarás a teus filhos, de ensinar a palavra de Deus, de ensinar o amor de Deus aos nossos filhos, e depois diz, os que têm e conhecem a verdade divina devem ensiná-la aos que não a têm e não a conhecem. Interessante que o autor aqui não diz, olha, vocês podem ensinar. Ele não diz vocês podem, ele diz vocês devem. Jesus, quando ele nos dá a missão, ele diz, ide fazer discípulos. Ele diz, olha, se vocês quiserem, vocês podem fazer discípulos. Se vocês quiserem, vocês podem falar. Não, Jesus diz, ide fazer discípulos. Um dos usos da Bíblia é exatamente nós compartilharmos a palavra de Deus. Nós compartilharmos do amor de Deus às pessoas. E depois nós temos qual a finalidade da Bíblia, Por último, aí chegamos à finalidade da Bíblia. Os vários usos da Bíblia. 2 Timóteo 3,16 vai nos falar que a Bíblia serve para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu quero convidá-los a abrirem 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, esse texto que nos fala de justamente a finalidade das Escrituras Sagradas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, é aquilo que falamos lá no primeiro estudo, e é útil para ensinar a verdade, corrigir o erro, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, a Bíblia tem esta função, nos repreender, nos corrigir e nos educar. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, nos diz ainda que a Bíblia serve para nos confortar. E como é maravilhoso, quando nós estamos diante de um momento onde precisamos ser orientados. Às vezes estamos perdidos em nós mesmos, às vezes estamos perdidos em nossos pensamentos, em nossas ideias, em nossos objetivos, e de repente a palavra de Deus vem e nos chama. Ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa, ela nos aponta os caminhos, nos aponta a direção que é o amor de Deus. E acima de tudo, momentos como estes de pandemia, de tanta incerteza, tanta angústia, a palavra de Deus nos traz um conforto tão maravilhoso, tão grande que Deus nos traz por sua palavra, por seu amor revelados em Cristo. Lutero, lá no Catecismo Maior, no seu prefácio, ele escreveu uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: se tivesse que narrar todo o proveito e fruto que a palavra de Deus produz, de onde conseguiria suficiente papel e tempo? Se nós pudéssemos escrever, colocar no papel, tanto que a palavra de Deus é proveitosa, quanto que a palavra de Deus nos traz frutos, o quanto ela nos abençoa, como é que aonde nós iríamos ter papel e tempo para escrever tudo isso? Porque realmente é algo gigante, algo grandioso, o que Deus traz através da Bíblia. E Deus deu o privilégio a tantos escritores para serem instrumentos tão eficientes em escreverem as Sagradas Escrituras. E Deus hoje nos dá o privilégio de podermos abrir a Bíblia, aprendermos com ela, sermos repreendidos, corrigidos, consolados, amparados e também motivados, incentivados a testemunhar da nossa fé a todas as pessoas que estão à nossa volta. A Bíblia é uma carta apaixonada de um pai para os seus filhos. Isso que é a Bíblia. Um amor de Deus revelado em Cristo. Um amor de Deus que é capaz de dar a vida do seu Filho para morrer por nós e para nos salvar. Muito bem, amados. E assim Deus, este Deus maravilhoso, o Deus Emanuel, o Deus conosco, está ao nosso lado, nos acompanha, nos sustenta, nos ampara, e certamente a Bíblia é um instrumento maravilhoso e é algo que nós devemos, assim como cantamos antes, tanto a Bíblia é meu prazer, meu tesouro deve ser. Que a tua Bíblia seja aquilo que há de maior tesouro na tua vida, que a palavra de Deus, você tenha prazer de estudar a palavra de Deus. Ore
medite nas leituras bíblicas, medite na palavra de Deus e certamente Deus irá te abençoar. Assim, amados, nós encerramos este nosso estudo. Me coloco à disposição de todos, né? Quem quiser colocar as suas perguntas, suas dúvidas no Facebook ou via WhatsApp, fiquem à vontade. O último ponto que o autor traz aqui, né? Ele nos chama a atenção para o uso errado, né? O uso pecaminoso da Bíblia ao citá-la para defender doutrina falsa e vida ímpia. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter muito grande, de deixarmos Deus falar, deixar Deus ser Deus, deixar a Bíblia falar. Não querer nós, através de nossas humanas interpretações, compreensões, os nossos anseios humanos, querer modificar, acrescentar ou diminuir algo que a Bíblia tem a nos trazer. A Bíblia é a palavra de Deus e ela deve ser vista e estudada como palavra de Deus. E assim, amados, quero convidá-los para os nossos estudos da semana que vem, né? Eventualmente aqueles que não puderam acompanhar a nossa live, né? O nosso estudo ao vivo aqui no Facebook, nós estamos gravando também esse estudo e ele será editado, né? E posteriormente aí publicado na rede social, no link do YouTube, vocês poderão compartilhar aí também via WhatsApp e vamos encaminhar aí os nossos contatos para que todos tenham oportunidade de estudar a palavra de Deus. E para a semana que vem, o nosso amigo, irmão, pastor Laudemar Gunt, aqui da Holanda, vai nos dirigir os 2 estudos da semana que vem, na terça e na quinta, dia 12 de maio e dia 14 de maio, 19h30, horário IMS, 20h30, horário de Brasília. E vamos estudar então a segunda parte, que é sobre Deus, né? Falar de Deus, conhecer a Deus através da doutrina, do sumário. Então todos estão convidados a acompanhar os estudos com o pastor Laudemar. Nós temos aí vários comentários, né? Várias pessoas que estiveram conosco. Deus possa abençoar a todos vocês, né? Eu vou citar aqui os últimos que estão aparecendo aqui. A Veneide Verão, irmã aqui da nossa congregação, o Raul, né? Toda a família Verão, Deus os abençoe. Luciana Aidan Coelho, esposa do pastor Jackson, lá de Campo Grande, boa noite, sejam bem-vindos. A dona Marisa Bueno, de Fátima do Sul, se não me engano, né? Ela diz boa noite, seja bem-vinda, dona Marisa. O César Ribeiro, lá de Araguá do Sul, que prazer enorme em acompanhar esse estudo, pastor. Grande abraço, César, e a toda a família, amigos muito queridos lá de Araguá do Sul, da congregação Emanuel. E também dona Gelsi Esperoto, boa noite, muito bom esse estudo, né? Dona Gelsi aqui da nossa congregação, toda a família Esperoto também, Deus os abençoe. E assim, amados, nos despedimos. Quero desejar a você, a sua família, as mais ricas bênçãos de Deus e acompanho vocês a acompanharem a oração da bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus os guarde, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.